Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quarta-feira, dia 6 de dezembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que na sessão de hoje fechou com queda de 1%. Finalmente, testando a média móvel aí do gráfico diário, então, de fato, aí dentro de um processo de correção. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, as recomendações swing trade e quase todos os ativos foram solicitados pelos comentários do fechamento de ontem. Então, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Você que não for inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários aí embaixo, você já sabe, é só solicitar aí o ativo que você gostaria que fosse analisado na sessão de fechamento de amanhã, tá bom? Aos membros do canal, um aviso. Temos aí um novo vídeo de aprendizado, tá? Na parte do nível 2 ali, DV Análises. E hoje, pela tarde ali, eu soltei uma análise especial sobre Porto Seguro, onde a gente fala do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Então tá disponível já essa análise especial de Porto Seguro para os membros do nível 3, tá bom? Vou rodar a vinheta para a gente poder dar início nesse vídeo. Vamos lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, por gentileza, não esquece do joinha aqui, tá bom? Ibov na sessão de hoje, fechando com queda então de 1%. Ameaçou aqui ter um rompimento na máxima de ontem, até teve aí a oscilação acima da máxima, mas devolveu bem, fechou aí basicamente na mínima do dia, bem próximo ali, fechou nos 125.622 pontos, levemente abaixo da média móvel de 13 períodos, mas finalmente aí conseguimos vir testar essa região de suporte, tá? Olha só, testou essa região e essa outra região aqui de leve fundo aí anterior também que foi apresentado aí, tá bom? E aí, Kaique, se perder aqui essa região de suporte, agora vai deslanchar e buscar lá a média do semanal, nos 120.200 pontos. A gente tem um outro topinho antes, tá? Caso essa correção dê sequência aqui nas próximas sessões, que seria basicamente ali a região dos 122.600 pontos, tá? Então, se resolver vir aqui, poderia aí segurar nessa outra região de topo. Uma outra possibilidade aqui de encontrar um novo suporte seria através aqui da retração de Fibo, depois dessa penada toda, que seria nos 121.782 pontos, tá? Tecnicamente, o que eu acho aqui, na minha avaliação, na minha opinião, foi um longo movimento, tá? Foi um longo movimento, difícil para vir testar, mas finalmente veio, tá? E depois desse longo movimento, com as médias se cruzando, é o primeiro teste que está sendo apresentado aqui, tá? Então eu ainda não tenho essa expectativa de o Ibov poder vir, por exemplo, nessa região dos 120 mil pontos, tá? Não é a minha expectativa aqui para o Ibovespa. Como foi, assim, até que pesado aqui o dia de hoje, é possível que a gente tenha um diazinho mais travado aqui amanhã, tá? O que aumenta a possibilidade de vir lá embaixo é, por exemplo, uma outra pancada aqui, tá? Aí isso vai aumentando aí a probabilidade de vir nessa região de preço. Mas por hora não consigo enxergar isso, tá? Então, primeiro teste aqui pode até fechar levemente aí abaixo da média amanhã, mas eu ainda tenho um viés mais positivo para o Ibov de que ele possa sim dar sequência nas próximas sessões, num novo movimento de alta. Não necessariamente já vai romper esse topo, mas pode ser aí de repente uma correção em ABC aqui para depois dar continuidade, tá? Mas não consigo visualizar o Ibov neste momento vindo, por exemplo, nessa região só porque iniciou aqui a correção, tá bom? Então vamos ficar de olho, estamos ainda dentro desse processo, tem esses suportes aí que eu acabei de mencionar. Índice, na sessão de hoje apresentando queda de 0,97%, aqui sim, já fechando um pouquinho mais abaixo da média, fechando aqui abaixo dessa região de leve fundo anterior. Aqui o suporte está um pouquinho mais abaixo também, está lá nos 123 mil pontos. Se a gente traçar aqui a retração de Fibonacci também, a penada de alta aqui é maior, tá? Trazer aqui. O suporte seria no 122.600, que seria basicamente nessa região de topo aqui também, tá? Então, se por acaso resolver dar sequência no movimento, a gente teria esses níveis aí como suporte para serem testados. Gráfico de 60 minutos, o movimento foi forte, foi longo,
tá? Estamos aqui numa região de suporte de fundo anterior, muito próximo da média de 200, nos 125.500 pontos. Se amanhã abrir num leve gapzinho de baixa, bater nessa região e girar um sinal de alta nesse nível de preço, lá pelo gráfico de 5 ou 10 minutos, meu foco seria na ponta compradora, tentando pegar algum repique do intraday, que seria um suspiro aí, por exemplo, no gráfico diário, tá? Então eu ficaria um pouquinho mais atento aí na ponta compradora. A não ser que já abra aí pulando essa região de suporte, aí vem para testar essa região e gera sinal negativo, meu foco seria na ponta vendedora, tá? Do contrário, ficaria um pouquinho mais focado na compra. Se já abrir muito próximo da resistência aqui, do 126.500, aí sim também meu foco seria mais uma vez na venda. Então, é no detalhe aí, dependendo de como vai ser a abertura realmente. Lembrando, a partir das 8h45 da manhã, nós estamos ao vivo aqui no canal, atualizando sobre essas possibilidades, tá bom? Então, compareçam aí para quem tem interesse no mini índice e no mini dólar. E por falar no mini dólar, na sessão de hoje, apresentou aqui queda de 0,58%, está apresentando, né, na realidade, 0,6%. Tinha comentado aí com vocês que depois desse candle que tinha sido apresentado aí, depois de vir para fechar esse gap, a chance de poder gerar um novo topinho era maior. E gerou, e também já vem para fechar abaixo aqui da média móvel de 3 períodos. Então é possível que a gente tenha aqui ainda a continuidade deste movimento nas próximas sessões, em linha com o último sinal apresentado pelo mensal, perdão, que foi um sinal negativo, tá? Gráfico de 60 minutos, olha só o dólar aqui que fez, deu sequência no movimento, olha que correção fraquíssima tentando buscar os 4.900. Se amanhã abrir aí nessa região, o meu foco seria na venda, enquanto não voltar para cima dos 920, 925, meu foco é na ponta vendedora. Tem esse suporte dos 4.900, é uma briga relevante aí, mas caso perca essa região, próximo suporte seria ali nos 4.885. Então, ficar um pouquinho mais atento aí na venda a partir de amanhã, tá bom? A partir de amanhã não, novamente amanhã. Falando do DI, na sessão de hoje aqui apresentando queda de 0,55, teve uma perda de mínima aqui já, depois de ter apresentado essa sinalização de fundo. O movimento foi grande aqui anterior, então relativamente grande. Então esse sinalzinho de fundo ele ainda não foi anulado, a gente pode ter aqui algum processo de correção mais lateral, sempre respeitando aqui a região da média, tá? Enquanto não confirmaram um fechamento aí acima, reforçando ainda a possibilidade de continuidade do movimento de baixa, lembrando aí, tá vindo aqui para confirmar, opa, tá vindo aqui para confirmar um pivôzinho de baixa pelo gráfico semanal, que teria aí um outro suporte um pouco mais abaixo, nos 980. Falando agora da Petro, pessoal. Petro, meus amigos, Petrobras na sessão de hoje, queda de nada mais, nada menos que 3,6%. Aí o analista fica feliz também, né? Erra, mas quando acerta fica feliz também, tá? Tinha comentado aí com vocês que estava devendo um teste aí na região da média do semanal, né? E olha só, fechou lá na média do semanal, meus amigos. Fizemos inclusive um tradezinho aqui na Petro hoje. Fomos aí, eu achei que eu estava sendo ousado no meu alvo, que era um alvo aí de 1,18%, era para vir buscar essa região aqui, e andou aí basicamente 3,4%, tá? Da minha entrada. Enfim, essa operação foi recomendada, inclusive, dentro da sala ao vivo, tá, pessoal? Foi uma operação aí que rendeu aí 200 dólares, quem dera, né? R$ 200, tá? O mini índice a gente também fez uma operação aí, tá? Dólar, aí a gente fez uma operação, para quem pegou ali na sala, também deu 171 pila aí. Voltando aqui então. Petro, na sessão de hoje com essa queda, batendo aí nessa região de suporte. Caso dê sequência no movimento, a gente tem outro suporte um pouquinho mais abaixo, aqui nesse fundo, nos 32,97. E aí, pessoal, se começar a caminhar muito no movimento de baixa, a gente pode gerar uma nova perda de mínimo no mensal, e aí o próximo suporte seria lá nos 28,10, tá? Basicamente, aí poderíamos iniciar um processo de correção de gráfico mensal. Então, para quem está posicionado aí no médio a longo prazo, é uma possibilidade aí colocar o lucro no bolso se perder os 32,72, tá bom? Então, assim, só passando aqui o aviso para vocês, para quem tiver interesse em colocar o lucro no bolso, seria basicamente se perdesse essa região aqui de fundo, que inclusive confirmaria aí um belo de um pivô de baixa aqui, tá? Pelo gráfico diário, aumentando a possibilidade de vir buscar novamente ali a região dos 31,48 e depois aquela média do mensal que eu mencionei, mais próximo lá dos R$ 28, tá bom? Então, ficar um pouquinho atento aí, o candle de hoje foi bem representativo, é possível que amanhã tenha um dia um pouquinho mais travado aqui. Lembrando até que na sexta-feira tem o payroll, então muito provavelmente aí amanhã a gente tenha um dia mais travado realmente. Vale, na sessão de hoje apresentando queda de 0,66, a Vale aí, para quem abriu a sinalização de compra que vinha sendo apresentada no início do pregão de hoje, já veio aqui, já acionou o stop
tá? Já acionou a saída aí da operação, tá? Então, essa correção em ABC tende a durar um tempinho a mais aqui, tá? Lembrando, tem suporte aqui na região dos R$ 70, tá? Então, se resolver caminhar um pouquinho mais, não seria nada absurdo, tá? Olha só o semanal como foi relevante. Então, se a Vale fizer isso aqui até os R$ 70, não seria estranho, tecnicamente falando. Seria inclusive muito bom. E ainda ficaria de olho aí para uma compra, porque aumentaria muito a possibilidade aí da Vale poder ter um outro movimento semelhante ao que aconteceu aqui atrás, tá? Então, atentos aí, gerou sinal de saída aí para quem estava comprado no curto prazo e também no médio prazo, pessoal. Tivemos uma nova perda de mínima sendo apresentada por aqui. Suporte relevante, R$ 70, como mencionei, depois 68,50. Falando aqui agora das operações swing trade, pessoal, a Luz 3, papel aqui acionou a nossa saída da operação. Tá? Então tivemos aí uma perda sobre o capital total de menos 0,5%. Portanto, estamos de fora aqui da operação de Alus, tá? Era uma operação de compra, ficou aqui travado, não conseguiu dar sequência nesse movimento, nesse candle de alta aqui que foi apresentado, que motivou a nossa entrada, inclusive. Devolveu, fechou abaixo da média aí, então pode ser que continue um pouquinho mais enrolado, a gente vai ficar de fora aí desse papel. Continuamos comprados em Localiza, que na sessão de hoje apresentou alta de 0,44, ainda não conseguiu confirmar o pivô de alta, que seria um fechamento acima dessa região, então continuamos posicionados. E TRPL4 na sessão de hoje aí zerada, mas segue ainda dentro do movimento de alta, então continuamos posicionados também, tentando pegar ali a região dos R$ 25,97, tá bom? Falando aqui agora de Kepler, que é o primeiro ativo solicitado aí pelos comentários. E antes disso, né, se você não deixou seu joinha, por gentileza, clica aí para ajudar a gente aqui no canal, tá? Ajuda bastante aí o seu joinha. Kepler, lembrando que é um conteúdo gratuito também, tá? Então, né, ajuda mesmo aí, é uma forma aí de você contribuir com o nosso trabalho aqui, tá? Na sessão de hoje apresentando alta de 0,57%, chegou a subir um pouquinho mais, chegou a subir 2,80, mas continua aqui dentro desse processo de correção. Hoje foi lá testar a região da média, testar a região desse fundo também. Então, meu foco, pessoal, seria mais na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade no movimento de baixa. Se já perder a mínima aqui amanhã, seria uma possibilidade de entrada também, tá? Então, perdeu ali os 10,46, stop ficaria nos 10,78, tentando pegar aí a continuidade deste movimento de baixa, tá? Não conseguiu aí apresentar a sequência desse fundo, portanto, aí o viés aí passou a ser mais negativo, em linha com a correção que vem sendo apresentada no mensal. CSMG3, na sessão de hoje, aí alta de 0,95, bateu mais uma vez lá no alvo dos 20,28, dessa comprinha que eu deixei aí, não lembro quem pediu, mas coloquei aqui para quem solicitou, tá? Enfim, tá um pouquinho esticado aqui o movimento, agora eu aguardaria aqui um novo sinal de alta após alguma correção para abrir uma posição de compra no papel, tá? Tá esticado, tá na região, tá na região de resistência de topo anterior ali, então seria interessante aí essa correção lateral ou no preço buscando a média para executar uma entrada na sequência. Para quem está comprado aí no swing trade, dá para pôr aí um stop de proteção, lucro no bolso se perder os R$ 20,03. Sim, H3, na sessão de hoje 0,35, segue aqui na tentativa de alta deste fundo que foi apresentado. Tá bem fraco esse movimento aqui, tá, pessoal? Já vinha fraco, na realidade, e continua fraco, né? Mas tá indo ainda, tá dando sequência nesse movimento. O alvo desse fundinho que foi apresentado ainda está ali na região dos R$ 9,15. Precisa acelerar aí o movimento com candle de força para ficar bacana, tá? Para quem está de fora, o ideal seria aguardar alguma correção aqui, limpando o movimento, e um novo sinalzinho de compra, um sinal de fundo, por exemplo, acima aí pelo menos da região dos R$ 8,40. MRV3, na sessão de hoje, aí chegou a apresentar aí alta de 3,4%, mas fechou em queda de 0,64%, semelhante aí a Kepler, tá? Tentou retornar para cima da média, bateu naquela região de fundo, então aqui basicamente aí retomou o viés negativo, pode ser que o papel venha para tentar fechar esse gap nos 8,18, então seria uma possibilidade de venda amanhã, a perda dos 9,10, com stop nos 9,65. CEMIG 4 na sessão de hoje aí 0,09 de alta, praticamente zerada, um repique fraquíssimo tentando buscar a região da média. Fiquem atentos, a perda da mínima de hoje nos 11,08 também abre possibilidade de venda, com stop aí acima dos 11,29, seria aqui basicamente, colocar o risco retorno aqui, olha só, um tradezinho aí tentando buscar os 10,66, com risco aí de praticamente 1,9%, menos que 2%. Até de repente, aí, se vocês quiserem, para colocar na volatilidade. Opa, tô com um imã aqui.
para colocar aí acima da média ou na volatilidade, seria um stop aí de 2,5%, tentando pegar algo aí mais para baixo novamente, tá? Então o foco seria mais na venda aí. BIF3 hoje apresentou queda de 1,6%, perdendo a mínima aqui dos pregões anteriores. Se conseguisse segurar acima da média, acima do 7,30 e gerar um sinalzinho de alta, eu vejo possibilidade de compra aí na semana que vem, tá? Então quinta, sexta corrigindo, segunda-feira se tiver essa sinalização de fundo aqui, abre essa tentativa de compra, lembrando, tem resistência nessa região do 7,60, depois esse fechamento de gap do 7,80 e aí a resistência do semanal no 7,86. Isso para quem tem um perfilzinho mais arrojado, seria essa tentativa. Para quem é mais conservador, aguardar pelo sinal de alta acima do 7,86. Home 3, na sessão de hoje, praticamente zerada também, não consegue dar sequência no sinal de fundo que foi apresentado aqui. Também não anulou ele, então o stop permanece aí nos 12,12 para quem está comprado, tá praticamente na região de entrada, mas se eu estivesse de fora, agora eu aguardaria aqui uma nova aspiração de máxima para eu entrar no papel, tá? Por enquanto, realmente aí não conseguindo apresentar força. O OBV aqui, o OBV já perdeu aqui o fundo anterior, tá? Ó. Colocar aqui, ó, o OBV já perdeu, tá? Então, um certo cuidado aí, tá? De repente, para quem está comprado. Se quiser deixar um stop aí abaixo da mínima de ontem, 12,37, seria uma possibilidade, tá? Papel aí, o preço e o OBV já apresentando uma divergência aqui, tá? Então, pode ser aí que o papel venha para perder esse fundo aí nas próximas sessões. CPL6, na sessão de hoje apresentando alta de 0,45, está na máxima aqui do fechamento, máxima dos últimos pregões também, maior fechamento na realidade. Expectativa boa de rompimento dessa região, tá? Para quem tiver interesse em compra, seria a aspiração da máxima de hoje, nos 8,88, e o stop eu deixaria abaixo ali de ontem, tá? Dos R$ 8,62. Então, praticamente deixaria o stop aqui embaixo da lateralização, a compra seria aqui, tentando pegar aí o rompimento dessa região, tá? Bem interessante mesmo, tá? Essa tentativa aí de continuidade no movimento. Cielo, na sessão de hoje, queda de 0,9, papel que testou lá o último alvo nos 4,45 dessa projeção aqui de correção que havia sido apresentada. Eu, que estou de fora, fico de olho em compra entre a região dos 4,30 e a região ali dos 4,20, mais ou menos, tá? A média tende a subir um pouquinho aí. Então, meu foco ainda seria na ponta compradora após alguma correção. Para quem está comprado, stopzinho de proteção para pôr o lucro no bolso, ali na região dos R$ 4,33. BB Seguridade, na sessão de hoje apresentando queda de 0,07, praticamente estável, né? Chegou a abrir aí com um baita gap de alta, 1%, mas devolveu fechando aí no negativo, ainda com a expectativa de perder essa região de fundo aqui, pessoal, de perder a região dos R$ 30,53, tá? Se tiver alguém ainda comprado no curto e médio prazo, recomendo saída, pessoal, não vejo motivo de estar posicionado na ponta compradora deste papel, tá bom? Tem a média do mensal ali nos R$ 30,10, que pode apresentar aqui como um suporte, e depois um pouquinho mais abaixo a região do fundo mesmo, nos R$ 29,25. Esses seriam os níveis a serem testados aí nas próximas sessões. Cogna, na sessão de hoje apresentando aqui queda de 0,92%, segue ainda na tentativa do movimento de alta, tá? Enquanto não apresentar aí nenhuma sinalização de topo, o alvo ainda permanece ali na região dos 3,36, tá? Vamos ver se busca lá, tá? Se vier aqui na média, nos 3,10, 3,15, gerar um novo sinal de fundo, é sim uma possibilidade de entrada para quem está de fora, tentando pegar a continuidade do movimento. Quando a gente olha para o gráfico semanal, a resistência mais relevante está nos 3,44 e depois disso a média de 200 lá nos 3,67. Então teria espaço aí para o papel andar se corrigir aqui para a gente e der uma possibilidade de entrada. Sanepar, meus amigos, ao infinito e além, subindo aí 0,55 na sessão de hoje, eu acho que já pegou os alvos aqui, viu? Vamos ver dessa projeção de alta. Já pegou o primeiro no 5,48 e está em busca do segundo, no 5,63 ali, tá? Esse alvo, deixa eu ver aqui, seria praticamente acima da máxima desse topinho aqui, tá? Dos 5,59. E depois a próxima resistência mais relevante, tem um fechamento aqui antes, 5,70 e depois seria lá em cima nos R$ 6,10, tá? Então, ó, tá voando aí o papel, tá? Só cuidado para quem tá posicionado no curto prazo, tá um pouquinho mais esticado, então se quiser guardar um stop de proteção, lucro no bolso, né, seria abaixo da mínima de hoje, 5,48. Para quem tá comprado, pessoal, infelizmente aí vai ter que torcer contra quem está de fora, perdão.
vai ter que torcer contra quem está comprado para tentar pegar uma entradinha aí após uma correção, tá bom? Não vejo possibilidade de compra, apesar aí das resistências estar um pouquinho mais acima, não vejo possibilidade de compra aqui agora, que não tem onde você posicionar aí um risco bem protegido, tá? Ou seja, um stop bem protegido. Não tem aqui, infelizmente. Então tem que aguardar assim a correção. Raiz 4 na sessão de hoje, que é alta, perdão, de 2,89%, tentando invadir esse candle de queda de ontem, tá? Olha só, tá fraco aqui para cair, tá? Teve uma baita barra vendedora ontem, hoje conseguiu voltar para cima da média de 200 aqui. Deixa eu só ver o ABV. Até o ABV também não está ajudando muito aqui não, tá? Com bastante oscilação, apesar de estar com esses fundos ascendentes aqui, tentando esboçar alguma tendência de alta aí, tá? Enquanto vem sendo apresentada aqui essa tendência de baixa no preço. Então a gente, assim, no curtíssimo prazo, a gente está tendo uma divergência entre o preço e o OBV. E hoje aqui o OBV já rompeu aqui esses topos anteriores, tá? Enquanto aqui ainda não temos esses rompimentos, tá? Então é possível que a gente tenha alguma tentativa de recuperação aqui da Raizen, tá? Qual seria a possibilidade? Alocar menos capital e executar uma compra aqui na aspiração de máxima amanhã, caso ela seja apresentada, dos 3,66, com stop lá embaixo dos 3,45. É um stop grande, né? A gente está falando de um stop aí de 6% praticamente, tá? Para tentar pegar aí um novo movimento de alta, uma reversão do que vem sendo apresentado aqui, dada a divergência que vem sendo apresentada entre o preço e o indicador OBV, tá? Essa seria uma possibilidade, alocando menos capital e apostando aqui que vai segurar nessa região da média móvel aí do gráfico de 200 períodos do gráfico diário, tá? Então, ficar aí de olho. E agora falando aqui de cripto, Bitcoin, na sessão de hoje aí Bitcoin caindo 1,4%, sigo posicionado na ponta compradora, começando aqui um possível processo de correção, ainda não temos nenhum sinal de baixa, se amanhã apresentar aqui uma sinalização de topo, reforça a expectativa de termos aqui essa correção para ser apresentada nas próximas sessões, o que daria para ficar muito atento para uma nova compra aí, caso seja apresentado um novo sinal de fundo aí futuramente, tá? Então, para quem está de fora, até perguntaram hoje para mim sobre Hash 11, que praticamente aí é o Bitcoin inteiro, 90% de Hash 11 eu acho que é Bitcoin. Eu aguardaria uma correção aí ser apresentada nas próximas sessões para depois executar uma entrada aí na ponta compradora, tá? Isso falando aí de curto prazo, tá bom, pessoal? Sigo com o meu alvo lá de médio prazo nos 240 mil reais, que seria basicamente essa região de topo, mais essa região de fundo aqui lá de 2021, tá, pessoal? De setembro de 2021. Então, sigo aí posicionado tentando pegar aí esse nível de preço, tá? No curtíssimo prazo, reforçando, teria que aguardar aqui alguma correção e um novo sinalzinho de entrada aí para ter uma melhor relação risco-retorno e um stop bem protegido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Para quem quiser aí acompanhar a gente no Instagram, fica à vontade aí, tá? Tem o meu, tem o do Dalton passando aqui também, ó. Tá passando aí, tá bom? E amanhã a gente está de volta aqui a partir das 8h45 da manhã. Um grande abraço e até mais.